Adriana Silva de Oliveira Botelho. Adriana está sempre no programa, é uma ótima presença. Figurinha fácil. Graduada em Psicologia, licenciatura e formação de psicólogo pela Universidade Católica Dom Bosco, CDB, especialista em didática e metodologia do ensino superior, fez o mestrado em Psicologia também na UCDB, atualmente é docente da Unifev, coordena o curso de pós-graduação Lato Sensu de Psicologia Organizacional e do Trabalho e é consultora. Mas eu tentei aqui pedir para ela falar o que é o entrincheiramento organizacional. Ela não quis contar, vai contar agora então. Vamos lá. Então, quando eles estavam estudando comprometimento, e eles começaram a perceber, aí tinha 3 tipos de comprometimento, e eles perceberam que, na verdade, comprometimento mesmo era só um desses 3 tipos. Os outros comportamentos não eram de pessoas comprometidas, de pessoas que nós citamos aqui, que assume, que tem um contrato, que é assíduo, que tem meta, quer se desenvolver, que veste a camisa, né? Defende a imagem da organização. Eles perceberam que tinha pessoas que só não saíam da empresa porque elas iriam ter perdas sociais, benefícios, compensações. Então, assim, eu investi tanto numa carreira até aqui, né? Eu já tenho os amigos aqui, eu tenho um pacote de benefícios, eu tenho bolsa, eu tenho... Né? Então, por não ter vontade ou por interesse de perder esse pacote, fica nessa situação chamada, né, de acomodação ou de entrincheiramento. Agora sim. Ele faz esse... O que é a trincheira? Então, na verdade, ele faz o mínimo necessário para ele se manter presente na organização, fazendo as tarefas que lhe cabem, mas de uma forma passiva, protegendo a sua área. Então, a trincheira seria isso, né? Então, de vez em quando você levanta, se defende, dá um tiro aqui, outro ali, quem está querendo se aproximar da trincheira, mas o objetivo da trincheira é te proteger. Né? Então, ele fica naquela posição ali, morna, né? Passiva. Então, a grande questão é essa passividade, né? E se protegendo aí de possíveis perdas. E essa atitude não é boa, às vezes, nem para a pessoa, porque ela não se desenvolve, nem para a empresa, porque não obtém o máximo de comprometimento. Exato. Então, a gente precisa estar muito atento se, às vezes, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, fazendo tarefas e tal, não estão, na verdade, entrincheiradas, ao invés de comprometidas. Claro. Porque a gente precisa gerenciar esse processo para fazer com que as pessoas se tornem pessoas comprometidas. Sem dúvida. Porque o entrincheirado é isso que você falou, é perda para todo lado, para os dois lados, né? E o consentimento? E aí um terceiro vetor do comprometimento, também que eles estavam estudando, eles chamavam de comprometimento normativo. Né? E também começaram a perceber que, na verdade, não era comprometimento, era obediência. Às vezes, obediência cega, obediência daquele que fala assim, eu vou lá e vou fazer, estão me mandando, eu vou fazer de qualquer jeito. A consequência não vai ser minha mesmo, ele que mandou fazer, eu vou fazer. Então, aquele que consente, que abaixa a cabeça e que, né, um cumpridor de normas. Ele faz porque tem a regra, tem a norma e ele tem que cumprir. Então, ele está ali, é bonzinho, faz tudo que tem que fazer e tal, e ele vai permanecendo. Mas a gente, vamos convir que, em muitos casos, a própria organização não admite outra atitude. Isso. Não é aberta ao diálogo, à reflexão. Uma das questões de gerenciamento do comprometimento é exatamente para tirar essas pessoas do entrincheiramento e do consentimento, da obediência cega, o gerenciamento dos feedbacks, da carreira, né, do treinamento, estimulando a proatividade, estimulando a participação e não estimulando a obediência, o cumprimento de normas, né, a repetição, etc. Porque muitas culturas organizacionais, elas preferem pessoas assim, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sem dúvida. A gente já falou isso daqui em vários programas, né? Então a gente tem muito forte essa característica de autocracia nas organizações. E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem assim. Elas fiquem ou entrincheiradas ou obediência cega. E existe um outro tipo de obediência que é aquela de concordância mesmo. Não, eu concordo que essas regras devem existir, elas são assim mesmo, então eu vou fazer porque eu concordo, né? Mas são 2 posturas passivas diante dos problemas organizacionais. Diante da própria carreira, diante da tarefa que tem que fazer. Então, hoje a gente precisa, diante de todo o mercado que está, do jeito que está difícil para todo mundo, né? Então, a gente precisa de gente comprometida e não entrincheirada e
e obediente, né? A gente precisa de gente que faz acontecer, que faz projeto, né? Que vai dar solução, que vai atrás, né? Que se resolva, porque as pessoas também, as empresas, como a gente já falou aqui, também acabam adoecendo no trabalho, por causa das condições de trabalho e tal, né? E aí essas pessoas que estão entrincheiradas ou são obedientes, elas acabam culpabilizando todo mundo e não vai tomar algum tipo de providência, não vai providenciar algo, na empresa mesmo, às vezes, pedir ajuda, né? Mudar as condições de trabalho, estudar junto com o grupo de que ela trabalha, uma forma de gerenciamento ou de solução de problemas que está afetando todo mundo e as pessoas estão adoecendo. Então elas ficam com este medo, né? E aí não se comprometem e não botam a cara, né? Não dão a cara para bater, não se posicionam, não discutem, né? E aí entra muito em sofrimento, né? E pessoas nessas condições, por exemplo, que sejam vítimas de assédio moral, né? Ou que tenham que cumprir metas, nossa, elas sofrem muito. Sem dúvida. Né? Porque elas estão numa posição de passividade. Né? O que gera o comprometimento? Quais são os antecedentes? Então, como a gente estava falando, então a gente tem aqueles que são mais periféricos, né? Então, autoestima, a gente estava falando agora um pouco de autoestima, né? Autoestima, locus de controle interno, nós falamos também num outro programa sobre isso. Então, eu sou aquele que controlo aquilo que acontece com o que está à minha volta. Eu acredito nessa minha capacidade. Então, questões assim, individuais, né? Aí, que são as mais fracas, né, que são os antecedentes mais fracos, ou que interferem menos no comprometimento, mas que estão presentes também. E aí a gente tem um conjunto de características que são os mais fortes e que mais interferem no comprometimento, como eu falei. Então a gente tem a tarefa em si, experiências de trabalho, experiências da realização do trabalho em si. Então, eu tenho autonomia, eu faço um programa, eu vou lá e penso como que vão ser as coisas, eu convido as pessoas, então um grau de autonomia. Eu tenho variedade de tarefas, eu não faço a mesma tarefa. Né? Eu tenho uma identidade com essa tarefa. Outra coisa muito importante é o papel do líder e a relação que se tem com o líder. Um líder que tem consideração pelos seus subordinados. Um líder que deixa os subordinados participarem, que se comunica com essas pessoas, que ouve, né, as pessoas, que dá feedback, que realmente leva em conta as necessidades, né? E todo o pacote de reconhecimento, como nós falamos. Então, tudo aquilo que é retribuição, sejam social, reconhecimento social, status e tal, e sejam questões financeiras diretas e indiretas, benefícios, por exemplo. E uma coisa que tem se encontrado em pesquisa e que aumenta o comprometimento é o comprometimento da empresa com a família do trabalhador. Com certeza. Né, uma preocupação com a família, com questões que acontecem na família, diminui... Se for trabalhadora, muito mais ainda. É muito mais ainda, exatamente. Então, assim, quando não há conflito família-trabalho, que ele tem condições de sustentar a família, de dar apoio necessário e ainda continuar trabalhando, né, que não haja aquele, né, esticamento, então, a empresa puxando para cá, a família puxando para cá, e ele fica estrangulado no meio, né? Então, quando isso é bem gerenciado, e aí vai o papel das lideranças, que é quem está perto do funcionário. Ele que sabe o que está acontecendo, ele conhece o seu funcionário, ele conhece o dia a dia, ele sabe quem é a mãe, o pai, o filho, não sei o quê, como é que é a rotina. Então ele precisa participar disso para ele ter condições de fazer minimamente uma gestão de reciprocidade, né, e justiça, principalmente a questão da justiça, né, equidade, usar quem tem necessidade, quem tem mérito, né, então realmente ser acolhido e ser atendido nas suas necessidades e tal, faz toda a diferença no comprometimento. Bacana. Né? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre as consequências do comprometimento, então eu gostaria de saber quais são as práticas de gestão que as organizações devem adotar para melhorar o comprometimento de seus empregados. Ótimo isso. Então, desde o momento do recrutamento e seleção, quando você está recrutando, falar a verdade sobre o que é a empresa, quais são os valores, quais são as tarefas que eles vão realizar, vai fazer a seleção, faz com transparência, fala o que realmente vai acontecer, né, trabalha a imagem da empresa e ao selecionar a pessoa, também ficar atento para essas características que eu falei de personalidade. Né? Então, ele tem locus de controle interno ou externo? Ele é um indivíduo que tem autoestima? Ele busca crescimento? Né? Essas pessoas têm a probabilidade individual, né, pessoal, de se comprometer mais que outras. Aí, no que diz respeito a treinamento e desenvolvimento, por exemplo. Então, quando você vai treinar, dê valor às habilidades que ele já tem, estimule as habilidades, treine essa pessoa para aquilo que ela não está sendo capaz,
tá atingindo o objetivo. Então, na avaliação de desempenho, você recebe um objetivo e aí treine para que ela fique mais capaz. Dê suporte para que ela consiga fazer as coisas que ela precisa fazer. A questão do pacote de benefícios, que a gente já falou aqui várias vezes, então faz parte da gestão de pessoas, você fazer um pacote de benefícios, de remuneração, que realmente atenda necessidades, que esteja alinhado com o grau de escolaridade, com o mérito que o funcionário tenha, né? Com o desempenho que ele tem na organização. Dê feedbacks contínuos. Não é o feedback na avaliação de desempenho tenso no final do ano, naquele momento. Não, é contínuo, né? Onde você vai falar adequadamente para o funcionário o que ele precisa desenvolver, como vocês juntos vão desenvolver isso, que treinamento você vai dar para ele fazer, para ele ter aquela capacidade ou aquela competência para desenvolver aquelas tarefas, né? Legal. Então tem uma série... na socialização, no processo de integração, divulgar quais são os valores que a organização tem, né? O que ela espera, né, qual é a visão, a missão da organização, né? Mas a questão dos valores, das crenças, para ela já ir fazendo a convergência, né? E se não há convergência, ele não vai ficar, né? Então, mas que deixe-se claro já nos primeiros momentos, né, da inserção profissional, como é que se gosta de trabalhar naquela empresa, o que se espera desse funcionário, né? E dar esse suporte, como a gente falou, né? E você falou das consequências. Quando a pessoa está comprometida, quando o grupo está comprometido, então a gente tem melhora o desempenho, né? Melhora a produtividade, melhora a saúde mental, diminui o estresse, diminui a rotatividade, diminui o absenteísmo. Então a gente tem uma série de coisas muito positivas, né? Quando a gente tem um grupo comprometido na organização, né? E assim, os prejuízos que a organização tem de entrada e saída, de contratação, treinamento, se treina, a pessoa sai, né? Contrata, ela é demitida, acidente no trabalho, né? Então tem uma correlação muito grande, né, entre o comprometimento e todos esses problemas aí. Muito legal. Agora, Adriana, os alunos de um curso como o curso de gestão de recursos humanos, mesmo da pós-graduação que você coordena, né, psicologia organizacional e do trabalho, esses alunos recebem todas essas informações, porque às vezes a gente vê as pessoas assistindo na televisão, né, e eles falam assim, bom, mas não é muito para mim, né, mas será que se eu entrar lá na faculdade eu vou aprender tudo isso e tal? Eu acho que é uma quantidade de informações muito grande, ele encontra isso... Com certeza. Eu sou professora da disciplina de vínculos do indivíduo com o trabalho, trabalho essa disciplina, a gente faz projeto, eles discutem como acontece isso nas organizações deles, eles fazem trabalhos, projetos lá dentro, dentro da sala de aula, para melhorar o nível e levar para as empresas deles, né? Então, eles estão sendo capacitados, e uma coisa que eu tenho falado muito no curso de pós-graduação é isso, vocês precisam treinar e levar essas informações para os seus líderes, para a cúpula da organização. Claro. Esse conhecimento que a gente está trazendo aqui na universidade precisa ser levado. Na hora do treinamento não é para ficar falando de, sei lá, de relação interpessoal, trabalho em equipe, também, mas assim, leve esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui lá para dentro, multiplique isso lá, né? Então, falando do curso de pós, a gente vai abrir nova turma agora em março, então, se alguém tiver interesse, né, a gente abre para administradores, para psicólogos, para gestores de RH, para assistentes sociais também, né? Então, gente que esteja trabalhando na área de gestão de pessoas, que pretenda trabalhar, né? Então, a gente tem um curso forte aqui, que já tem alguns anos, né? Claro. E eu fico muito feliz porque o curso é bastante elogiado e a gente discute essas coisas que eu tenho discutido aqui no programa, eu discuto lá com eles. São disciplinas, né, que a gente vai discutir. E às vezes o êxito e a boa remuneração advém do conhecimento agregado ao longo dos estudos. Exato. Né? Então, eu acho que o estudante, o candidato, o interessado precisa pensar sempre é isso, que o conhecimento só vai trazer vantagens do ponto de vista que uma colocação profissional vai gerar. Tem pesquisa dizendo que você com pós-graduação ganha no mínimo 30% a mais, o seu salário é realmente, né, maior, e fora que você, naquela postura que eu disse de ser comprometido, ser proativo, de fazer acontecer, quando você tem conhecimento, você fica mais apto para argumentar, para conseguir montar um projeto, escolher as ações e elas serem efetivas, porque tem muito isso, né? Vamos fazer e tal, porque tem muita gente que fica pensando que é muito fácil, mas tem muita coisa envolvida num programa para implantar, vamos aumentar o comprometimento. Veja a lista de coisas que eu falei que a gente pode fazer em seleção, em desenvolvimento,
no processo, no dia a dia da liderança ali, né? Então, são muitas coisas. E assim, descobrir exatamente onde é que eu tenho que mexer, porque eu falei, ó, tem coisas que são centrais e tem outras que são periféricas. O que são periféricos, você pode deixar para um segundo plano, mas vamos saber o que é central, o que mais impacta no comprometimento e vamos trabalhar aquilo, vamos gerenciar esse processo dentro da organização, né? Então, o conhecimento traz isso para a gente, né? A condição de fazer isso. Adriana, agradeço muito a sua presença mais uma vez no programa. Obrigada. Eu gosto muito de vir aqui. Né? Os telespectadores poderem conhecer tanta coisa boa, tanta informação, que vai agregar aí valor para a vida de todos. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Obrigada. Eu agradeço a você também, que tem nos acompanhado todas as semanas, já adquiriu o hábito de estar com a gente aqui na TV Unifev, no programa Empreender Tecnologias. Mas eu volto daqui a uma semana com mais um programa Empreender, com mais conhecimento, com aquela visita semanal às fronteiras do conhecimento. Um abraço, tenha uma ótima semana para você. Até a próxima.